Olá, pessoal! Vamos falar sobre Sagarana, obra de Guimarães Rosa, começando pelo conto A Volta do Marido Pródigo. Vamos falar sobre o enredo. Eulálio, ou Lalino, é um mulato morador de uma pequena cidade no sertão. Na primeira cena do conto, Lalino trabalha, insatisfeito, como ajudante de seu marra na construção de uma estrada. Em um dia corriqueiro, Lalino recorre a Ramiro, um espanhol, com o plano de pedir emprestado dinheiro para mudar-se para o Rio de Janeiro. Assim, decide largar sua mulher, casa, trabalho e o sertão onde vivia, e vai para a cidade grande, onde buscava gastar dinheiro e realizar peripécias, as quais não era capaz em seu lar. Com tal ato, o povo de sua pequena cidade acredita que Laio vendeu sua mulher para Ramiro, uma vez que agora estão juntos. Após passar um tempo na cidade, Eulálio percebe a falta que a vida no campo lhe fazia, principalmente junto à sua mulher, Maria Rita. Portanto, regressa ao ambiente rural, onde encontra com Ramiro. Maria Rita já não quer reatar com Lalino, que busca reconquistar a consideração de sua ex-mulher e de seu povo. Para tal, realiza um acordo, no qual Laio teria que cooperar como cabo eleitoral do Major Anacleto, com vistas a ganhar as eleições próximas. Através de artimanhas que pareciam desastrosas inicialmente, Lalino garante a vitória do Major nas eleições. Graças a seu sucesso, o mulato reata com Maria Rita, que nunca deixou de amá-lo. Vamos falar agora um pouco sobre o tema do conto. O conto segue a linha de malandragens da personagem principal, Lalino, apresentando o ambiente do sertão, que é muito relacionado às personagens em Sagarana. Também há grande destaque ao amor presente entre as personagens principais, Eulálio e Maria Rita, que, em busca de reatarem, a trama se desencadeia. Vamos falar um pouco do universo e das características de Guimarães Rosa presente no conto. Em sua obra, Sagarana, Guimarães introduz o leitor a seu universo, onde o sertão é o mundo. Dentro do conto são visíveis características próprias da escrita de Guimarães, como a presença de uma personagem bovina, no caso um burrinho, que demonstra afeição à personagem principal. Novamente, Guimarães traz a seu conto o ambiente do interior do Brasil, onde a maior parte das cenas ocorre. Também há um uso do humor na representação dos interesses e convicções políticas do interior. Algo característico de Guimarães é a narração em terceira pessoa, fazendo do narrador omnisciente, ou seja, ciente dos sentimentos das personagens e de tudo o que ocorre no universo criado. No conto, o regionalismo é tratado de forma distinta das outras obras de Guimarães Rosa. Neste, apesar de se passar em duas cidades diferentes, a característica é apenas apresentada no interior de Minas Gerais. Vamos falar um pouco agora sobre a linguagem típica da obra de Guimarães Rosa, que é bem peculiar. A palavra é usada de forma malandra. O nome do protagonista, Lalino, apelido de Eulálio, quer dizer que se expressa bem. Tal se encaixa perfeitamente com a personagem marota, que nem sempre se expressa da forma mais realista, por meio de palavras. Ademais, Lalino também é chamado de Laio, que significa torto, definindo verdadeiramente certos atos da personagem. O próprio título do conto, A Volta do Marido Pródigo, alude a algumas concepções. A expressão pródigo remete a uma cena do Novo Testamento, o filho pródigo. Neste, o filho regressa ao lar paterno, realizando uma relação direta com a história do marido que regressa aos braços de sua mulher. A palavra também faz alusão ao próprio Lalino, um gastador, personalidade que se manifesta quando vai ao rio, onde gasta todo o seu dinheiro. Finalmente, a palavra pródigo também remete à produtividade, que se revela nas artimanhas de Lalino. Na linguagem de Guimarães, há um uso frequente de reticências, demarcando a interrupção do pensamento ou hesitação em expô-lo. Também, o autor entrecorta sua história, dando maior espontaneidade e autenticidade à oralidade. Vamos falar um pouco de um aspecto muito importante em todas as obras de Guimarães Rosa, que é o maniqueísmo. O maniqueísmo, em A Volta do Marido Pródigo, está presente ao decorrer de todo o conto, sendo apresentado principalmente na personalidade de Eulálio. O protagonista se apresenta conflitante quanto à escolha entre o bem e o mal. Uma vez que o primeiro só é decorrente em relação a seus sentimentos por Maria Rita, já o segundo é evidente em sua atitude a diversas ocasiões. No início do conto, Eulálio mostra-se indiferente a Maria Rita, abandonando-a em prol de suas ambições. Também é visível nas próprias ações de Lalino o lado mal da personagem, que sempre chega atrasada a compromissos e apresenta-se indiferente aos outros. Tal característica é decorrente de toda a obra, porém não em relação a Ritinha, uma vez que Laio se cansa de morar no Rio de Janeiro,
justamente ao perceber como seu amor por Maria Rita era maior que suas próprias ambições. Ao regressar para o interior de Minas, Eulálio busca reconquistar Maria Rita, através de um acordo no qual deveria ajudar o Major Anacleto a ser eleito como prefeito da cidade, ganhando assim reconhecimento. A partir desse estímulo, Lalino expõe seu lado bom, ajudando aos outros, porém não deixa de lado sua atitude malandra. Além de Eulálio, o maniqueísmo é expresso na personagem Oscar, filho do Major Anacleto. O filho do Major representa o mal, uma vez que ele busca acabar com a tentativa de reatamento entre Lalino e Ritinha, ao mentir para os dois a respeito de um ao outro. Agora vamos falar de um aspecto um pouco mais oculto no conto, a presença do universo mítico. No conto, a simbologia do cíclico é extremamente presente, uma vez que ambos o personagem principal e o cenário sempre regressam ao ambiente rural de Minas Gerais. Quanto ao personagem principal, Eulálio, que nasceu no interior, se vê insatisfeito com o ambiente de seu lar, portanto tenta uma vida no Rio de Janeiro, capital do país. Porém, ao se passarem 6 meses na capital, Laio regressa ao interior, o qual sentia falta. Agora vamos falar sobre a redenção e a transformação das personagens. Lalino se transforma ao longo da obra através dos acontecimentos que o rodeiam. Inicialmente, apresenta-se indiferente a seu trabalho, que odeia, a sua mulher, a qual já não achava tão atraente, e ao ambiente do interior, no qual sempre viveu. Como resultado de tanta insatisfação, Eulálio cria um plano de ir ao Rio de Janeiro, em busca de satisfação. Na cidade urbana, a transformação do personagem eclode, como um sentimento de saudade por sua mulher e lar que o percorre. Sendo assim, Lalino está disposto a fazer o necessário para reconquistar Ritinha e a confiança de seu povo. Logo, esses são os aspectos do conto A Volta do Marido Pródigo. Vamos agora falar um pouco sobre a conversa de bois. Começando pelo enredo. O conto se inicia com uma breve conversa entre o narrador e Manuel Timborna. O narrador pergunta, desacreditado, se os animais podem falar e serem entendidos. Manuel afirma que sim e começa a lhe contar um caso no qual se evidencia a conversa que ocorre entre bois. Quem contou a história a Manuel, por sua vez, foi a Irara, cão do mato. A história ocorre em Minas Gerais, em uma estrada no interior. Nessa está passando o carro de bois de Agenor Soronho, guiado por Tiãozinho, uma criança. Há no total 8 bois puxando o carro. Busca-pé, namorado, capitão, braba-gato, dançador, brilhante, realejo e o último, canindé. No carro de bois, carregam rapaduras e o corpo do pai de Tiãozinho, que havia morrido no dia anterior. Revela-se em um diálogo entre os bois que, por serem eles bois de carro, são diferentes dos demais bois ordinários. E sim, é um aspecto dos bois, eles envolvem uma narrativa entre os outros e com a criança. A proximidade deles com os humanos os faz pensar de maneira semelhante ao primeiro grupo, tornando-os bois que conseguem ver além da sombra. Tiãozinho nutre uma clara antipatia por Agenor, que sempre foi cruel com o garoto. Sua aversão é profunda no período em que o pai de Tiãozinho estava doente, pouco antes de morrer. E Agenor aproveitava sua imobilidade para, entende-se, adular a mãe de Tiãozinho. No entanto, como Agenor sustenta sua família, não há nada que o menino possa fazer. Com a morte do pai, o garoto está completamente à mercê do homem, que agora poderá tratá-lo ainda pior. Durante o caminho, o boi brilhante conta a história do boi Rodapeão. Rodapeão era muito esperto e utilizava a lógica humana em situações cotidianas, como, por exemplo, quando ele fala sobre a melhor forma de comer o pasto e beber a água. No entanto, esse mesmo pensamento acaba levando à sua morte, quando ele tenta chegar a um suposto bebedouro, mas cai e morre no caminho. Certo momento, o carro de bois encontra João Bala. O carro da estiva, antes carregado pelo homem citado, agora se encontrava completamente destruído. O acidente ocorre quando João tenta subir uma ladeira, mas não consegue. Então, para provar que era melhor, Agenor sobe a ladeira. Vitorioso, Agenor adormece e Tiãozinho, meio dormindo e andando, tem seu pensamento coincidido com o dos bois. Como se fossem da mesma espécie. As personagens, então, revelam um desejo incomum de matar Agenor. Meio inconscientemente, o Tiãozinho dá um grito, e os bois jogam-se para a frente e derrubam Agenor. Pois é, a roda do carro de bois passa por cima do pescoço do homem, matando ele. E não se sabe se ele acordou
ou ele caiu morto. Agora vamos tratar do tema do conto. O conto aborda questões relacionadas à injustiça e crueldade contra animais. Por estes não serem considerados racionais pelo homem, muitos os distratam e realizam atos cruéis contra eles. No conto, os bois são capazes de pensar e dialogar de forma humana, e diversas vezes denunciam Agenor por sua hostilidade desnecessária. Fala-se também da selvageria humana, expressa pela já citada brutalidade de Agenor e o desejo de Tiãozinho por sua morte, manifestando-se em diversos planos. Inclui-se também a discussão da lei do mais forte, temática que inclusive já foi abordada em diversas outras obras brasileiras, como Curtício, de Aloísio de Azevedo. Por exemplo, embora de diferentes maneiras. No conto, os bois comentam em seu diálogo a sua superioridade física em relação aos humanos, e Tiãozinho também sente-se mais fraco que Agenor, por ser pequeno e fraco, considerando a possibilidade de derrotá-lo quando crescesse e fosse mais forte. Toda a brutalidade e selvageria presente na temática do conto também remete à temática da injustiça. A injustiça está presente basicamente nas relações cíclicas que se estabelecem entre os personagens, sendo a brutalidade e violência o vetor que mobiliza a injustiça. Agora vamos falar da linguagem típica da obra de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, em suas obras como um todo, demonstra utilizar uma linguagem muito característica, usando termos e frases regionalistas. O conto Conversa de Bois não é exceção. Ao longo de todo o conto, Guimarães Rosa usa de termos que estão restritos ao sertão, onde o conto se passa. Na caracterização do ambiente e dos personagens são utilizados substantivos e adjetivos que apenas são aplicáveis a animais e plantas daquela região pelo dialeto falado lá. Existe durante a narrativa o que se chama de complexidade polifônica, na qual as vozes narrativas dos personagens se mesclam com o intuito de criar uma narrativa só. Essa característica torna a percepção de fala cada personagem uma tarefa árdua a ser executada. Esse é um traço peculiar a João Guimarães Rosa. Vamos falar de novo da presença do maniqueísmo no conto Conversa de Bois. O maniqueísmo faz-se presente no conto ao retratar a natureza do homem, da criança e dos bois. A diferenciação entre a natureza de cada ser explicita o que é a presença do bom e do mal. A criança representa a inocência, o bem, uma vez que convive com os bois sem nenhum estranhamento para com o fato destes desempenharem uma conversa e raciocínio como qualquer outro ser humano. A filosofia dos animais revela ser outro tópico que demonstra o bem. Os bois desenvolvem linhas de raciocínio que se aproximam do que é um comportamento bom, sem nenhuma prerrogativa de interesse maior. Eles apenas davam continuidade à existência natural. O comportamento humano de Agenor, o carreiro, espelha o mal. A tortura a que o homem sujeitava os bois quando esses puxavam o carro de boi demonstra como ele era vil. Quando o rodopião tentou pensar como humano ao passar e beber água, tentando raciocinar como uma pessoa, ele acabou morrendo. Esse fato demonstra a chamada bestialidade humana, na qual o pensamento do homem acaba representando um perigo para os animais, assim refletindo o mal. Agora trataremos novamente do universo mítico. O conto Conversa entre Bois possui uma estrutura similarmente fabular. Tem-se a personificação de animais, no caso especialmente a de bois, que travam diálogos e comunicam-se entre si de maneira tipicamente humana. Eles representam comportamentos e elementos da moral humana, reproduzindo uma série de seus valores e filosofias. A capacidade comunicativa entre Tiãozinho e os bois no final do conto também é um traço levemente típico. Uma vez que supõe que os animais não podem falar, inicialmente, e travar diálogos, no conto, porém, as duas espécies ultrapassam esse suposto limite, sendo capazes de juntos compartilhar um sentimento de hostilidade em relação a Agenor, e mesmo que inconscientemente articularam um plano para matá-lo, seguindo o desejo de todos os seres presentes. O fato de Tiãozinho ser criança adiciona também misticidade ao conto, já que pessoas na cidade são consideradas mais lúcidas e inocentes. Ademais, o aspecto de sua idade torna a possibilidade da conversa com os bois mais crível, partindo da ideia de que todo o diálogo pode ter sido fruto de sua imaginação fértil. Agora vamos falar um pouco sobre a transformação dos personagens. A transformação aparece principalmente no fim do conto. Durante a narrativa, Agenor é sempre talhado como um homem vil e que apenas visa os seus próprios interesses. Os bois e Tiãozinho desenvolvem suas relações durante a narrativa, compartilhando a sua insatisfação para com Agenor.
Porém, no culminar dos atos, Tiãozinho estabelece um plano, inconscientemente, com seus aliados animais, resultando na morte de Agenor. Essa atitude tomada pelos personagens revela essa transformação. Quando Tiãozinho e os bois resolvem tentar matar o carreiro, decidem transformar-se, passando de seres que eram oprimidos por ele para os que visam a liberdade. Agora, falando sobre Sagarana e o diálogo entre os contos. Os 9 contos de Sagarana possuem grande riqueza em relação à experiência humana. Nos contos, as personagens vencem suas fraquezas, mostrando superação do ser humano. A paisagem faz parte do homem, transformando-se com ele. Consagra-se a travessia humana e o narrador das histórias muitas vezes caracteriza os fatos narrados de maneira folclórica, inserindo quadrinhas populares. Tanto em Conversa de Bois, como A Volta do Marido Pródigo, os animais transformam-se em personagens importantes da história, questionando a verdade dos homens. Assim encerramos nossa análise sobre Sagarana.